Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, olha, fascinante, que leva a gente de volta para a queda do Império Romano no Ocidente, né? E para o surgimento da Europa, como a gente, de certa forma, conhece. Exato. A fonte principal é um capítulo sobre a história do cristianismo e foca numa figura central, Gregório Magno. A ideia aqui é investigar como, no meio daquele caos todo, a igreja cristã, e o Gregório especificamente, ajudaram a moldar a Idade Média. Isso. É um período de transformação profunda. Ok, então vamos começar a abrir isso. O cenário, olha, é bem sombrio, né? Invasões bárbaras o tempo todo, o Império Romano se desfazendo no Ocidente. Completamente. E Roma, que era a capital do mundo, sofrendo com inundação, guerra e uma peste terrível ali por volta de 590. É nesse momento assim de crise profunda mesmo que a igreja começa a ter um papel de liderança que talvez nem ela esperasse, né? E foi a igreja que ofereceu uma base de continuidade. Como assim? Através da lei que ela preservou, do conhecimento, da cultura. Aquela ideia de cristandade, né, que unia o antigo império e a nova igreja sobre uma fé comum. Isso começa a ganhar força ali. E Gregório Magno é a figura-chave nessa transição. Essencial mesmo. Entendi. E quem era esse Gregório antes de ser papa, antes de ser Magno? O material diz que ele nasceu lá por 540 numa família rica, tradicional, senatorial de Roma. Exato, uma família importante. Recebeu aquela educação clássica voltada para o governo, mas numa época terrível, né? A infância dele viu Roma mudar de mãos várias vezes. Invasões bárbaras, tipo a dos lombardos, destruindo muita coisa. Imagina crescer nesse ambiente. Pois é. E apesar disso tudo, com 33 anos, ele vira prefeito de Roma. Uma responsabilidade. Nossa, cuidar do abastecimento da cidade, dos pobres, das construções, tudo isso no meio do caos. Mas o interessante, e o texto frisa isso, é que ele parecia, assim, bem desconfortável com esse poder todo, com essa vida mais mundana, sabe? Ah, é? Sim, depois de poucos anos como prefeito, ele renuncia. Pegou a fortuna dele e usou para fundar 7 mosteiros, 6 na Sicília e 1 em Roma. O resto do dinheiro distribuiu para os pobres e transformou o Palácio da Família, lá no Monte Célio, no Mosteiro de Santo André. E foi viver lá como um monge beneditino simples. Nossa, que virada! Total. Adotou uma vida de austeridade extrema, jejum, oração. Ele mesmo disse que foram os anos mais felizes da vida dele. Isso apesar dos problemas de saúde sérios que essa sese toda causou para ele. Problemas digestivos, parece que até cardíacos. Uma mudança radical mesmo. Trocar a toga roxa de prefeito pelo hábito de monge. Mas parece que os talentos dele, administrativos e tal, não ficaram escondidos por muito tempo, né? Não mesmo. E em 579, o Papa Pelágio II chamou ele, ordenou diácono e mandou para Constantinopla como representante papal, o apocrisiário, justamente por causa da experiência política dele. Faz sentido. Ele volta para Roma lá por 585, vira abade do mosteiro dele, o Santo André. Mas o destino ainda tinha outros planos para ele. E aqui a história fica mais dramática ainda. Lembra da peste que a gente falou no começo? Sim, terrível. Então, ela matou o Papa Pelágio II em 590. E aí, o clero e o povo de Roma, na hora, elegeram Gregório como sucessor. Mas ele não quis. Ele recusou. Veementemente. O texto conta que ele escreveu para o imperador em Constantinopla pedindo para não confirmar a eleição. Chegou a fugir da cidade, se escondeu na floresta. Fugiu mesmo. Fugiu, mas acharam ele, trouxeram de volta para Roma, meio que à força. E assim, aos 50 anos, já com a saúde frágil, meio calvo, reclamando de dor direto nas cartas dele, ele se torna papa em setembro de 590. Que história. E a primeira coisa que ele fez como papa foi um ato, assim, de penitência pública por causa da peste, né? Isso, organizou aquelas 7 grandes procissões que saíram de igrejas diferentes e percorreram Roma por 3 dias, todo mundo cantando, rezando para a peste acabar.
E funcionou. Bom, a peste não acabou na hora, mas diminuiu depois de um tempo. E tem aquela lenda que o texto menciona, né? Que o Gregório teve uma visão do arcanjo Miguel guardando a espada em cima do mausoléu de Adriano. Ah, sim, indicando o fim da ira divina. Por isso que virou o Castelo de Santo Ângelo, né? Exatamente. Mostra bem a mentalidade da época, né? Essa mistura de fé e busca por intervenção divina no meio do desespero. Totalmente. E como Papa, Gregório se mostrou um líder, nossa, incrivelmente pragmático, além de espiritual. O texto chama ele de cônsul de Deus. Achei esse título perfeito. Capta bem a dualidade dele. É um bom título mesmo. Porque ele não ficou só na oração, na liturgia. A Itália Central estava um caos, né? A administração bizantina longe, ineficaz, os lombardos ameaçando Roma direto. Ele teve que assumir funções de governo mesmo. Teve que botar a mão na massa. Exato. Ele gerenciou de forma muito eficiente as terras da igreja, o tal patrimônio de São Pedro, que era coisa pra caramba, né? O texto fala em quase 5.000 quilômetros quadrados de terra. Uma área enorme espalhada pela Itália, Sicília até fora. E ele usou a renda disso para alimentar o povo de Roma, que passava fome, para resgatar prisioneiros, ajudar viúva, órfão, para manter alguma ordem, onde o império já não chegava mais. Tem até uma carta que citam, onde ele reclama de um cavalo ruim que mandaram para ele, um pangaré imprestável. Mostra como ele estava envolvido nos detalhes, né? Com certeza. E essa gestão prática foi fundamental e teve consequências, assim, para séculos. Quando os lombardos atacaram e ameaçaram Roma, foi o Gregório quem organizou a defesa. Ele mesmo. Sim, ele nomeou governadores militares, negociou paz diretamente com os líderes lombardos, pagou resgate do tesouro da igreja. O texto diz que, depois de 595, ele era, na prática, a autoridade política mais importante ali na Itália Central. Mais influente que qualquer representante do Império. Nossa. Isso acabou solidificando o poder temporal do papado. O Papa não só como líder religioso, mas como governante de territórios. Um papel que durou séculos, né? Ele virou uma figura política de peso na Europa. E ele pensou sobre isso, né? Sobre essa tensão entre o espiritual e o mundano. No livro dele, A Regra Pastoral, que virou um manual para bispos na Idade Média toda, um clássico. Ele escreve justamente sobre isso. Diz que o líder espiritual não pode se afundar nas tarefas do mundo e esquecer da vida interior, mas também não pode só ficar na contemplação e esquecer das necessidades práticas das pessoas. Um equilíbrio difícil. Ele usa uma imagem forte. Nosso Senhor ficou rezando no monte, ele escreveu, mas fez milagres nas cidades. Tipo, mostrando para os pastores que eles têm que buscar as coisas do alto, mas sem deixar de ajudar quem está sofrendo aqui embaixo. Lendo isso, parece que ele está falando dele mesmo, né? Vivendo essa tensão todo dia. Totalmente. Parece autobiográfico. E ele viveu isso de forma muito intensa. E olha que a saúde dele era péssima. As cartas dele são cheias de reclamação de dor, gota, principalmente. Que sério? Muito. Ele escreve coisas como: um fogo parece atravessar meu corpo, viver é uma dor, que estava ansioso pela morte, o único remédio. Numa outra carta famosa ele diz: estou morrendo diariamente, mas nunca morro. Que sofrimento! E apesar disso tudo, uma atividade incansável. Ditava cartas sem parar, mandando instrução, conselho, bronca para bispo, rei, administrador, por toda a cristandade ocidental. Uma energia impressionante apesar da dor. Além de administrar e governar, Gregório também tinha um lado missionário forte, né? Tem aquela história famosa, meio lenda, meio verdade. Aquela dos meninos ingleses. Essa mesma. Quando ele ainda era monge, antes de ser papa, teria visto uns meninos loiros, de pele clara, sendo vendidos como escravos em Roma. Perguntou de onde eram, disseram Anglos, da Britânia. E ele fez aquele trocadilho em latim. Non anglis sed angeli. Não anglos, mas anjos, se fossem cristãos. Isso. Verdade ou não nos detalhes, a história mostra o interesse dele em evangelizar a Inglaterra anglo-saxão. E, de fato, como papa, lá por 596, ele mandou Agostinho, prior do mosteiro dele. Que virou Santo Agostinho de Cantuária. Exato. Mandou ele com uns 40 monges para essa missão,
que apesar das dificuldades no começo, deu muito certo. E o texto até aponta que isso liga diretamente o cristianismo inglês e depois o anglo-americano a essa iniciativa do Gregório em Roma. É uma conexão direta e importante. E junto com essa expansão geográfica, Gregório também foi um defensor da ortodoxia. O que isso quer dizer exatamente? Bom, é importante notar, e o texto deixa isso claro, que ele não foi um teólogo super original, inovador, como um Santo Agostinho de Hipona, sabe? Os mestres dele foram os grandes pais da igreja antes dele. Ambróvio, Agostinho, Jerônimo, mas ele não tinha aquela profundidade especulativa toda. Então, qual foi a contribuição dele nesse sentido? A grande força dele foi outra. Ele pegou a fé e as práticas comuns da época dele, misturando a teologia mais formal dos concílios, dos pais, com as crenças populares, a piedade do povo, que às vezes tinha elementos até meio supersticiosos, e ele sistematizou isso tudo, consolidou e passou para frente de um jeito claro, acessível para a igreja da Idade Média. Por isso que é quase impossível entender o pensamento religioso, a devoção popular medieval, sem passar por ele, sabe? Ortodoxia aqui significa seguir as doutrinas consideradas corretas pela tradição da igreja. Entendi. E quais foram alguns desses pontos que ele ajudou a afirmar? O texto destaca alguns que se tornaram bem marcantes na Idade Média. Por exemplo, primeiro, a questão do pecado original e da graça. Ele reafirmou a ideia de Agostinho que a queda de Adão afetou todo mundo, enfraqueceu nosso livre-arbítrio, mas não destruiu completamente. Então a gente ainda tem um papel. Sim. Ele ensinava que a pessoa, com a ajuda da graça de Deus, que vem primeiro, pode e deve cooperar com essa graça fazendo boas obras, e assim obter mérito diante de Deus. Certo. E a penitência? Ah, fundamental. Como o batismo só perdoava os pecados de antes, a penitência era vista como essencial para os pecados cometidos depois. E o processo envolvia o arrependimento sincero, a confissão para um padre e fazer obras meritórias ou satisfatórias. Que tipo de obras? Atos de caridade, jejum, rezar mais, fazer peregrinação. Tudo isso para expiar a culpa e diminuir a punição que o pecado merecia. Essa ênfase na penitência, nas obras, deve ter mudado muito o jeito como as pessoas viviam a fé no dia a dia, né? Como encaravam o pecado, a salvação. Com certeza. Mudou profundamente a espiritualidade medieval, e isso se conecta com outros pontos que o Gregório também reforçou. Por exemplo, a crença na intercessão dos santos e no poder das relíquias. Ah, as relíquias eram super importantes, né? Extremamente. Tinha uma convicção muito forte de que os santos, lá no céu, agiam como nossos advogados junto a Cristo. E Gregório incentivava muito a veneração das relíquias, pedacinhos de osso, cabelo, roupa, objetos ligados aos santos e mártires. Acreditava-se que elas tinham um poder divino mesmo, de curar, proteger. Ele mesmo colecionava e distribuía relíquias. E o purgatório? Ele também falou sobre isso. Sim, a doutrina do purgatório ganhou mais definição com ele. Gregório descreveu como um lugar ou um estado de purificação depois da morte. Não era o inferno, a condenação eterna, mas um lugar de sofrimento temporário. Para quem? Para as almas que morreram em estado de graça, amigas de Deus, mas que ainda tinham pecados menores não perdoados, ou alguma pena para cumprir por pecados maiores já perdoados na confissão. Elas eram purificadas ali, pelo fogo, antes de poderem ir para o céu. E a missa? Qual o papel dela nisso tudo? Crucial. Ele ensinava com muita firmeza a presença real do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, no pão e vinho consagrados. E mais, ele enfatizou muito o caráter sacrificial da missa. Sacrificial como? Ele via a missa como uma representação e aplicação do único sacrifício de Cristo na cruz. Por isso acreditavam que celebrar a missa podia ser oferecido não só para ajudar os vivos espiritualmente, mas também pelos mortos, especificamente para diminuir o tempo de sofrimento das almas lá no purgatório. O texto traz um exemplo impressionante sobre isso, né? Que ilustra bem essa crença no poder da missa pelas almas. A história do monge justo é marcante mesmo. Conta aí pra gente. Era um monge do mosteiro do Gregório, esse justo. Mas ele quebrou a regra monástica e guardou 3 moedas de ouro escondidas. Quando ele morreu, descobriram o pecado.
Gregório, para dar um exemplo bem severo, mandou enterrar ele fora do cemitério do mosteiro com o dinheiro junto. Pesado. Muito. Só que 30 dias depois da morte dele, Gregório sentiu compaixão. Pediu para o chefe lá do mosteiro celebrar 30 missas seguidas pela alma do justo, uma por dia. No 30º dia, o espírito do justo apareceu para o irmão dele, o copioso, que também era monge. Apareceu mesmo. Segundo a história, sim. E disse que tinha sofrido tormentos até aquela manhã, mas que agora estava bem, tinha sido libertado, porque tinha recebido a comunhão, espiritualmente, claro. O irmão contou para os outros monges, eles confirmaram, era exatamente o dia da 30ª missa. Nossa! A conclusão para eles foi óbvia. Justo foi libertado do purgatório por causa das missas oferecidas por ele. Isso mostra o peso enorme que essa doutrina ganhou na mentalidade medieval. Realmente. E aí a gente chega num ponto que revela muito sobre o Gregório. A questão da autoridade do Papa. Ele defendeu muito o primado de Roma, né? Assim, com vigor. Teve aquele confronto sério com o patriarca de Constantinopla da época, o João IV, o jejuador. Qual foi o problema? O João usava o título de patriarca ecumênico, ou bispo universal. Gregório reagiu, assim, de forma muito dura. Achou o título super arrogante, orgulhoso, profano, perigoso, blasfemo, até diabólico. Chegou a comparar quem usasse um título desses com Lúcifer, por querer se exaltar acima dos outros bispos. Forte. E ele usou qual título para si mesmo? Em contraste direto, ele preferiu e popularizou para si o título servo dos servos de Deus, servus servorium Dei. Um título que, olha que interessante, os papas usam até hoje. E essa é uma aparente contradição bem interessante que o próprio texto levanta. Porque, ao mesmo tempo que ele rejeitava com veemência esses títulos pomposos para si e criticava a arrogância do patriarca lá do Oriente, ele mesmo exercia na prática uma autoridade enorme, muito intervencionista sobre a igreja no Ocidente. Como assim? Ele intervinha direto em assuntos de dioceses distantes, nomeava ou tirava bispo, confirmava a regra de mosteiro, estabelecia norma para a liturgia. Sempre que ele via a chance, e tinha como fazer, o texto até sugere que essa tensão pode vir de uma luta interna do próprio Gregório contra o orgulho. Dele mesmo. Sim. Ele viu o orgulho como uma doença universal, uma tentação que perseguia ele sem parar, mesmo na posição de papa. Talvez toda aquela atividade frenética, a dedicação às práticas de monge, mesmo sendo papa, querer se ver como servo, talvez fosse, em parte, um jeito de tentar controlar esse orgulho que ele tanto temia nele e nos outros. Faz sentido. Certo. Então, para a gente amarrar isso tudo, qual o saldo final do legado do Gregório Magno? Ele morre em 604. O que fica? Olha, o impacto é imenso. Ele foi, ao mesmo tempo, um estadista notável, num tempo de fragmentação política, um administrador super eficiente que ajudou a salvar Roma da fome, do caos. Um líder missionário que olhou para fora, como para a Inglaterra. Exato. E um teólogo prático. Não foi um inovador radical, mas soube como ninguém pegar as crenças e práticas da época, organizar e passar adiante de um jeito que definiu muito da religiosidade da Idade Média. Ele parece mesmo ter sido a pessoa certa no lugar certo na hora certa, sabe? Ajudando a igreja a preencher aquele vazio deixado por Roma no Ocidente. Exatamente. E a lançar as bases do que viria a ser a Europa cristã medieval. Sem dúvida ele foi muito mais que um líder religioso só, né? Ele foi um construtor de mundos numa época de destruição. Essa capacidade de gestão dele, a compaixão, apesar do sofrimento físico dele. Impressionante, né? E o jeito como ele codificou a fé, tudo isso teve um impacto que durou séculos. Justifica totalmente o título Magno, o Grande, que a história deu para ele logo depois que ele morreu. Ele personifica muito bem essa transição complicada da antiguidade tardia para o comecinho da Idade Média, com todas as tensões, as novas formas de poder, de fé. Perfeitamente. Exploramos hoje, então, como uma figura, uma só pessoa como Gregório Magno, agindo num momento de crise profunda, política, social, até de saúde pública, conseguiu não só liderar a igreja, mas influenciar de forma decisiva a formação da Europa medieval.
Vimos essa mistura incrível de habilidade administrativa, quase secular, com um fervor espiritual intenso. Uma combinação rara. E como ele ajudou a definir crenças e práticas religiosas que iam durar séculos e séculos. E fica a reflexão, né? Até que ponto a necessidade urgente de ordem, de estrutura, de sentido, especialmente em tempos de colapso, de incerteza, pode levar certas figuras, certas instituições, a assumir papéis que talvez não fossem os originais delas. Boa pergunta. Essa fusão de poder temporal e espiritual que a gente viu no Gregório, que nasceu muito da necessidade prática de governar uma cidade, uma região abandonada pelo Império, é um exemplo muito forte disso. Um fenômeno que teve consequências, né? Positivas e problemáticas, e que ecoaram por toda a Idade Média e continuaram a moldar essa relação complexa entre Igreja e Estado no Ocidente por muito, muito tempo.